Essa aula está sendo gravada para a turma de pintura digital para texturização do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem a chance dela não fazer muito sentido para você. Eu gravo essas aulas numa ordem cronológica, né, e os alunos conseguem assistir essas aulas nessa ordem no Canvas, né, e eu deixo também aqui um playlist no YouTube com o nome da disciplina, caso você queira ver na ordem. Eu acredito que assistindo na ordem faz um pouco mais de sentido, né? Inclusive essa aula aqui é uma sequência de vídeos de preparação de modelos para pintura de textura. Então na aula anterior eu preparei esse portão para pintura de textura. Nessa aula aqui eu vou preparar esse poste aqui para abrir meu V, né? Então deixar ele prontinho para textura. Então vamos isolar ele aqui usando a visão local, view, local view. E aí eu vou entrar dentro desse objeto aqui, né? Esse objeto ele possui um UV que não está adequado, né? Então ele possui um UV que não está correto. Então vamos vir aqui e vamos apagar esse UV. E esse objeto ele é primordialmente cilíndrico, né? Então eu quero abrir esse objeto considerando que ele é cilíndrico e ele ainda tem algumas deformações que talvez sejam complicadas para pintar, né? Então esse tubo aqui, ó, ele está todo envergado. Então se eu tentar abrir o mapa de UV dele direto aqui sem cortar, ele vai gerar essas formas estranhas e não vai servir para a gente poder trabalhar, né? Então o que eu quero fazer é marcar os cortes de UV dele, né? Então toda vez que o objeto é cilíndrico, a gente corta ele como se fosse um rótulo de uma lata, né? Então a gente marca um corte em uma extremidade e separa a tampa do objeto, né? Eu vou fazer isso com essa peça aqui, né? Então vamos isolar ela para a gente poder ver só ela. Então eu vou vir aqui no meu mesh e vou pedir para ele esconder todo mundo que está selecionado. Quero conferir se não tem uma tampinha aqui embaixo, né? E basicamente o que eu quero fazer é marcar essa tampinha aqui, né? Então selecionar essa volta. Eu uso o Alt para selecionar esses loops, tá? Vou apertar o V, marque sim. E também quero fazer o corte desse loop aqui, né? Não quero essa pontinha, eu quero esse loop aqui também marcado. Então, vou vir aqui em UV, marque sim. Se eu selecionar essa peça aqui e der um unwrap, ele vai separar para mim a tampinha e o resto do poste. Tá bem retinho, né? Tá bem retinho. Eu acho que eu posso viver com isso aqui, né? Mas eu tenho mais poste para abrir, então vamos revelar o que está escondido, né? No mesh, é, show hide, reveal hidden. E vamos fazer a mesma coisa, né? Com a tampa do poste. Ó, aqui eu tenho uma estrutura que é um N-gon. Isso não é ideal que a gente tenha em modelagem, tá? A gente tem que ficar sempre conferindo se a gente não tem geometrias estranhas, né? Então o ideal para a gente aqui seria que isso fosse é, um- um- uma série de triângulos, né? Então eu posso fazer isso com o comando poke faces, né? Eu também consigo fazer isso dando extrude e dando merge no centro, né? Então das duas formas eu consigo fazer com que não seja o N-gon, né? Talvez você queira apagar também, talvez você não precise dessa parte do poste visível, né? Então aqui eu vou marcar, marque sim. E no caso do poste, eu acho que eu vou escolher essa linha aqui, ó, com uma linha de marcação aqui. Marque sim. Eu também não devo precisar desse loop aqui, ó. Esse loop aqui ele não está fazendo nenhum relevo. Então vamos apagar ele aqui, é de loop. E aqui, vamos ver se eu consigo, se foi uma boa abertura. Ficou meio torto, não tem problema, mas ficou meio torto. Então isso talvez não seja tão interessante para pintar, porque está
meio tortinho, né? Daqui a pouco a gente pensa em como alinhar isso. A gente pode fazer um alinhamento manual, né? Ou a gente pode fazer o alinhamento de outras formas, né? Essa peça aqui, ó, essa peça aqui, vamos isolar ela. Ela já está cortada bonitinha, né? No caso dessa peça aqui, eu acho que vale a pena, às vezes, separar, né? Tipo, frente. Então, vou colocar um marquezinho aqui, separar a lateral, a frente e a base. Essa peça aqui do poste, né, que é a luminária, ela provavelmente não vai precisar de Shift H. Ela provavelmente não vai precisar de uma marcação de UV. Provavelmente ela vai abrir já mais ou menos arredondado do jeito que a gente precisa. Então não precisa de corte de UV, né? Ela já é vazada. Eu vou remover esse UV aqui, tá, gente? E aqui, essa peça aqui, eu consigo também separar ela pensando em é, é, topo, base, né? Eu também consigo pensar nesses termos, né? Então acho que eu vou separar a base aqui com um corte, né? Então a base, vou colocar um marquezinho. E a parte de cima, eu vou cortar as quinas dela como se fosse uma caixa. Né? Então ele vai abrir para as laterais. Então eu posso vir aqui e dar um wrap. Ele vai ficar bem estreito, né? Esse é um objeto que não vai ocupar muito lateralmente as coisas e ele tem uma distância muito grande de tamanho entre as peças, né? Então é bem distante o tamanho. O que eu posso pensar em fazer aqui para ajustar melhor o meu é, é, o meu modelo aqui, né? É talvez deixar uma dessas faces aqui retas, né? Então talvez eu queira deixar uma dessas faces retas e usar um recurso que é interessante para a gente, né? Então deixa eu fazer a demonstração de um recurso que pode ser interessante. Então, eu vim aqui, ó, quero selecionar é, scale aqui em y igual a zero, scale em y igual a zero, scale em x igual a zero, scale em x igual a zero. Então, essa face aqui, ó, ela está retinha, toda retinha, certo? Então, essa face aqui está toda retinha, eu vou selecionar essa face aqui. E isso está sincronizado com o meu modelo ali, né? Então, se eu selecionar aqui, eu vou selecionar exatamente o meu post. E eu vou usar um comando aqui que é o follow active quads. Eu vou pedir para ele fazer uma abertura uniforme do meu modelo. Ele consegue abrir todos eles com o mesmo tamanho, se eu quiser. Ou eu posso vir aqui, pedir o comprimento. E ele vai deixar todo mundo retinho, levando em conta o comprimento das peças. Eu posso também usar o que? A média, né? Então, vamos vir aqui o V, follow active quads, e pedir a média de comprimento, que não vai fazer muita diferença para a gente aqui. Mas o que aconteceu com o meu poste aqui? Agora, o meu poste ele é todo retinho, todo alinhado, bem mais rápido do que se eu estivesse tentando alinhar cada um de uma vez só, né? Então, se você tem uma estrutura deformada, né? Vamos pegar esse exemplo aqui, né? Você tem uma estrutura que ela está deformada. Essa aqui está um pouquinho deformada, ela não está exatamente retinha, né? Eu sei que ela fique toda retinha. Em vez de alinhar cada um dos cortes, você pode usar esse recurso do Follow Active Quads, tá? Então eu vou fazer aqui de novo para servir como exemplo. Então aqui eu vou querer, vamos pegar essa aqui, escala em y igual a zero, né? Aqui escala em y igual a zero, escala em x igual a zero. Aí aqui ele está selecionando os dois lados por causa da sincronia. Eu quero tirar a sincronia
e selecionar a peça aqui, ó. Então vamos lá. Vamos selecionar aqui, ó, escala em x igual a zero, escala em x igual a zero. Vou voltar para minha sincronia, vou selecionar essa face aqui, né? Lembrando que a sincronia é esse botão aqui. Vou vir aqui em UV, né? Selecionar todo mundo dessa peça aqui, ó, Ctrl L. Selecionar todos os vértices dessa peça, UV, Follow Active Quads, Length, ok? E aí agora eu tenho essa peça mais reta, né? Se eu achar que não ficou tão interessante, eu posso vir aqui, média de comprimento, que eu acho que ficou mais retinho em cima e embaixo. Então, média de comprimento. E aí agora eu posso colocar esse cara aqui alinhado com... Eu não quero exatamente colado não, mas eu quero o mínimo de espaço entre uma coisa e outra, né? O resto do meu modelo eu não preciso preocupar. Só deixar pertinho assim, né? E aqui eu posso usar a minha escala para poder preencher o máximo desse grid aqui, né? Então eu vou pedir para ele usar o cursor como referência de escala. E aqui ele está limitado pelos limites, né? Então meu V aqui ele está limitado pelos limites, então ele não passa do extremo da imagem. Então agora eu tenho o meu poste com o V aberto, né? Eu posso continuar abrindo as outras peças do meu modelo.